aqui é o professor Vitor Araújo. Vamos continuar neste curso de verão de álgebra linear, a fazer uma pequena revisão de noções da álgebra linear da graduação. Vamos agora falar de autovalores distintos e autovetores linearmente independentes e depois de diagonalização de operadores. Então, este resultado é um resultado essencial para obter bases em relação às quais T tem uma matriz com uma expressão muito simples, uma matriz que nós vamos ver que pode ser diagonal. Então, autovalores distintos do mesmo operador admitem autovetores correspondentes que são linearmente independentes. De fato, suponhamos que eu tenho aqui K autovetores não nulos, claro, né, em E, com os seus respectivos autovalores, lambda1, etc., lambda_k, distintos no corpo, e suponhamos que temos uma combinação linear nula destes K autovetores. Nós queremos mostrar então que os coeficientes α1, etc., αk têm que ser nulos também, né? Para deduzir que estes autovetores vão ser linearmente independentes. Então, nós observamos o seguinte: uma vez que α1v1 mais αkvk se anula, então a imagem dessa combinação linear tem que ser nula pelo operador linear, né? Mas por outro lado a imagem vai ser por linearidade, né? A soma das imagens de cada componente da combinação linear, e como vi, etc., vk são autovalores correspondentes a lambda1, etc., lambda_k, nós ficamos com que T desta combinação linear é a combinação linear com coeficientes lambda1, α1 em V1, etc., lambda_k, αk em Vk. Provaremos agora por indução no número K destes vetores que eles são Li. Então, se K for 1, a afirmação é óbvia. Se só tiver um autovalor, ele claramente, né, forma um conjunto linearmente independente porque ele é não nulo. Vamos assumir que esta afirmação vale para K-1 vetores. Ou seja, vamos assumir que sempre que eu tiver K-1 vetores distintos, K-1 vetores associados a autovalores distintos do mesmo operador, então eles são Li. E vamos dizer que isto também vale para K vetores. Então, se eu tiver para um certo K-1, portanto, eu assumo que a combinação linear de K-1 vetores se anula se os seus coeficientes são nulos, quando eles forem autovetores associados a autovalores distintos. E agora vamos considerar aquela combinação de K vetores e observamos o seguinte, que uma vez que α1, V1, etc., αk, Vk, esta combinação linear é nula, né? Esta é nula, e nós sabemos também que isto aqui, lambda1, α1, V1, mais, etc., lambda_k, αk, Vk, também é nulo, porque isto é a imagem do α1, V1 mais αk, Vk. Portanto, o que está aqui, esta combinação linear do lado direito, entre parênteses aqui, é a imagem da combinação linear que está entre parênteses do lado esquerdo, e portanto se anula. Então, tudo isto é nulo, o que eu fiz foi multiplicar a primeira combinação por lambda_k. Mas agora observamos que, se eu fizer a álgebra que está aqui envolvida, eu obtenho uma combinação linear. Portanto, primeiro vai haver um cancelamento bem simples aqui. O lambda_k com o αkvk vai cancelar com este aqui, vai sumir. E o que sobra vai ser lambda_k menos lambda1, α1v1, etc., etc., lambda_k menos lambda_k menos 1, αk menos 1, vk menos 1. Né? Mas acontece que os lambda1 e lambda_k são, por hipótese, distintos. Portanto, tudo isto aqui é diferente de zero. Os lambda_k menos lambda1, lambda_k menos lambda_k menos 1 são todos distintos e diferentes de zero. Ok? E, por hipótese de indução, nós estamos supondo que V1, etc., Vk menos 1 são Li, que são linearmente independentes. Logo,
esta combinação linear nula só pode acontecer se os coeficientes forem nulos. Mas estes coeficientes, né, este coeficiente não é nulo, este coeficiente aqui não é nulo. Então a única coisa que tem que ser zero é alfa 1, alfa k menos 1. Então os coeficientes da última combinação são nulos se e só se eu tiver que isto é zero. Isto implica então que o que a gente supôs inicialmente, esta combinação linear nula, se reduz a esta. Mas como o VK é não nulo, então concluímos também que o alfa K tem que ser zero. Então todos os coeficientes da combinação linear original têm que ser nulos. Então concluímos que o V1VK são Li. Okay? Isto completa a prova do teorema, porque nós completamos o passo indutivo. Okay? Próximo passo, estamos prontos agora para falar de diagonalização de operadores lineares. Então, como corolário, seja um espaço vetorial de dimensão finita, dimensão n, digamos, no corpo dos escalares reais ou complexos, T um operador linear com n autovalores distintos. Bom, então T tem uma base de autovetores e, em relação a esta base, a matriz de T é diagonal. De fato, se lambda1, etc. lambda-n são os autovalores distintos de T e V1, etc. Vn correspondentes vetores próprios, né? Então, pelo teorema anterior, o conjunto formado por V1, etc. Vn é Li, é linearmente independente, e, portanto, é uma base de E, porque a dimensão é n, eu tenho n elementos neste conjunto linearmente independente. Então tem que ser uma base. Como cada elemento VI é enviado num múltiplo dele, lambda i VI, para todo i de 1 até n, então a matriz de T em relação a esta base B é exatamente a matriz diagonal. É a matriz diagonal com os elementos lambda 1, etc. lambda n na diagonal. É a diagonal com os autovalores distintos na diagonal, né? Com os autovalores listados na diagonal na mesma ordem dos correspondentes autovetores que formam a base do espaço. Então, eu tenho que, se eu tiver, né, n autovalores distintos, então eu tenho uma base de autovetores e a matriz de T é diagonal. E vale a recíproca também, né? Se um operador linear tem uma base tal que a sua matriz correspondente a essa base é diagonal, então os elementos da base são uma base de autovetores de T. Okay? Vale se e só se, né, no resultado anterior. Ou seja, de fato, se eu tiver então a base dada por V1Vn, então a matriz diagonal de T nesta base, né, significa precisamente que o T de VI vai ser elevado em lambda I vezes VI para cada I de 1 até n. Né? O iésimo elemento da base é multiplicado por si mesmo pelo iésimo componente da diagonal. Okay? Basta vocês verem o que significa a matriz de um operador numa dada base. Né? Se denotarmos também por B a matriz de mudança de base, com as coordenadas dos vetores V1, etc. Vr da base canónica nas colunas de B, nós obtemos então que a matriz de T em relação à base B pode ser escrita como a inversa da B vezes a matriz de T vezes a matriz da B. Okay? E isto é um dos significados de diagonalizar o operador quando nos dão aqui, ou seja, estou aqui assumindo implicitamente que esta matriz está na base canónica. Tá? Eu tenho a matriz B como a matriz com as coordenadas dos vetores V1, etc. Vn na base canónica, nas suas colunas. Okay? Então esta matriz de B é a matriz na base canónica. Matriz na base canónica. Certo? Então, ao diagonalizar, entre aspas, uma matriz, né, significa pegar no respectivo operador linear, achar os seus autovalores, os seus autovetores, e o que este resultado nos está a dizer é que se eu tiver n autovalores distintos, então
os correspondentes autovetores vão formar uma base em relação à qual a matriz tem uma... a matriz pode ser escrita, a matriz do operador pode ser escrita de forma diagonal. Em relação à base canónica, significa, em relação à matriz na base canónica, isto significa que existe uma matriz de mudança de base, né, que transforma essa matriz na base canónica numa matriz diagonal. Uma matriz semelhante que é diagonal. Então, e essa matriz de mudança de base é dada pelas coordenadas dos vetores, dos autovetores, V1, etc, Vn, na base canónica, nas colunas, né, dessa matriz. Essa é a matriz de mudança de base. Né? E depois nós temos que multiplicar pela B menos 1, pela inversa dessa. Okay. Então, observemos que o autovetores e núcleo de operadores estão estritamente relacionados por causa do seguinte, porque a igualdade TV igual a lambda V, que define o que é um autovetor, é equivalente a dizer que T menos lambda vezes identidade aplicada em V é 0. Ou seja, lambda é um autovalor de T se e só se, né, existe um vetor não nulo no núcleo do operador T menos lambda vezes identidade. Isto é, se e só se o operador T lambda, definido como T menos lambda identidade, não é invertível. Portanto, lambda é autovalor de T se e só se o determinante do T lambda se anula. Né? E o T lambda aqui é o T menos lambda de identidade. Em algumas circunstâncias é conveniente escrever T lambda como lambda vezes a identidade menos T, que é simplesmente trocar aqui o sinal, que não vai fazer muita diferença. Então, a função P de lambda, determinante de T lambda, esta função P lambda, é um polinómio de grau no máximo, dimensão de E, dimensão do espaço, em lambda, né? Que nós podemos obter usando a matriz de T em qualquer base fixada. Este é chamado polinómio característico do operador T. Por isto, os autovalores também se chamam raízes ou valores característicos de T. E assim como os autovetores associados se chamam vetores característicos. Okay? Porque o P lambda, este determinante, é conhecido como o polinómio característico de T também. Okay? Exemplos agora de operadores lineares diagonalizados. Tomemos este operador T, de R2 em R2, que é xy associa 4x mais 3y na primeira coordenada, x mais 2y na segunda coordenada. Então, a matriz de T na base canónica podemos ler diretamente aqui. A primeira coluna vai ser, aliás, a primeira linha é 4, 3. E a segunda linha é 1, 2. Nós lemos diretamente daqui, né? Aqui é 4, 3, parece aqui 4, 3, 1 e 2. E o seu polinómio característico passa a ser o determinante daquela matriz na base canónica menos lambda vezes a matriz de identidade, que nós podemos escrever imediatamente deste jeito e podemos facilmente calcular o polinómio aqui. O polinómio característico. E não é difícil ver quais são as raízes. As raízes são lambda igual a 1 e lambda igual a 5. Vamos chamar lambda 1, sendo 1, lambda 2 igual a 5. Os autovetores associados a lambda 1 são os vetores xy, vetor coluna xy, tais que T lambda 1 de V se anula. Mas T lambda 1 de V, né, é T lambda com lambda 1, ou lambda igual a 1. Então ficamos com esta matriz aqui, 4 menos 1, 3, 1, 2 menos 1. Né? E isto multiplicado pelo vetor xy tem que se anular. Está no núcleo. Né? Não é difícil de ver que isto equivale, muito fácil, que isto equivale a dizer que o x igual a menos y. Assim, o núcleo de T lambda 1, que eu vou chamar o subespaço E1, esse núcleo é dado pelo espaço gerado pelo vetor 1 menos 1. São o conjunto de todos os vetores da forma x igual a menos y. E este é o autoespaço associado ao autovalor 1. Para o autovalor lambda 2 igual a 5,
os autovetores têm que satisfazer a equação T lambda 2 V igual a 0, em que lambda 2 é 5, então ficamos com esta expressão aqui, substituo lambda por 5, né? Mesma equação que eu tinha antes, e não é nada difícil de ver que isto corresponde a x igual a 3y. Vocês podem conferir as contas aí em casa. Portanto, o E5, o autoespaço associado, né, ao autovalor 5, que é o núcleo deste T lambda 2, T5, é o espaço gerado pelo vetor 3, 1, né, porque isto corresponde ao conjunto de vetores x igual a 3y. Isto é então o autoespaço associado ao autovalor lambda 2 igual a 5. Assim, observemos que temos dois autovalores distintos, né, e B, dada por o primeiro, um dos elementos, um autovalor associado ao primeiro autovalor, 1 menos 1, um autovetor associado ao segundo, 3, 1. Este conjunto é uma base da R2, formada por autovetores, e a base, a matriz do nosso operador T em relação a esta base tem que ser, né, a matriz diagonal com o elemento, primeiro elemento 1, segundo elemento 5, porque eu escolhi o primeiro autovetor associado ao primeiro autovalor lambda 1 igual a 1, né, e o segundo autovetor associado ao autovalor 5. Observemos que a matriz T, nesta base, virou uma matriz simétrica, né, é igual à sua transposta, que ela é diagonal, né, em particular. Observação, nós sempre podemos definir um produto interno deste jeito. Eu posso pegar na minha base de autovetores, se eu tiver uma base de autovetores, eu posso pegar nessa base de autovetores e definir um produto interno deste jeito, né, e fazer a base que eu obtive ortonormal. Se eu definir o produto interno deste jeito e depois completar por linearidade, tá? Vai ficar mais claro quando nós estudarmos produto interno. Se vocês ainda não estudaram isto em álgebra linear na graduação, provavelmente vocês estudaram. Mas isto é uma observação só para dizer que, em relação a esta base, a matriz de T é simétrica, igual à sua transporta, portanto, ela é diagonal, de facto, né? E, portanto, o T é autoadjunto, também dito simétrico, em relação a este produto interno. Okay? Nós vamos ver isto com mais cuidado no final do curso, mas tem uma observação interessante. Veremos mais adiante que este é o caso geral, ou seja, todos os operadores autoadjuntos admitem uma base ortonormal de vetores próprios e, portanto, são diagonalizáveis. Okay? Isto é mais no final do curso, nós vamos relacionar estas coisas. Então, quando eu tenho um operador diagonalizável, eu posso sempre, escolhendo espertamente o produto interno, dizer que essa base de autovetores é ortonormal. E o meu operador vira autoadjunto em relação a esse produto interno. Tá? Só uma observação para comentar, né, que eu posso escolher, se eu tiver liberdade, se eu puder escolher o produto interno, né, eu posso obter resultados muito elegantes. É agora um exemplo de um operador não diagonalizável. Temos este operador, que é x, y, associa na primeira coordenada 2x menos y, na segunda coordenada x mais 4y. Então, na base canónica, temos esta matriz. Okay? Esta é a matriz na base canónica. E o respectivo polinômio característico é calculado do jeito habitual. Eu faço o t lambda, cálculo o determinado dele, obtemos esta expressão aqui. Né? E, portanto, lambda igual a 3 é a única raiz característica de t. E vamos ver que não posso ter uma base de autovetores. Os autovetores associados a este autovalor lambda igual a 3 são o conjunto que satisfaz, o conjunto de x e y que satisfaz esta relação aqui. E isto corresponde a y igual a menos x. Logo, este espaço associado ao autovalor 3, o autoespaço associado ao autovalor 3, é exatamente o espaço gerado pelo vetor 1 menos 1. E assim não temos uma base de autovetores para o espaço, para o domínio, para o R2. Tá? Segue, portanto, que não existe uma matriz invertível B, tal que B menos 1 vezes esta matriz aqui, vezes B, seja diagonal. Né? Porque se existisse, eu teria que ter uma base de autovetores. Eu não tenho.
Okay? Este é um caso não diagonalizável, não consigo achar uma base de autovetores. Eu mostrei, né, que a base de autovetores existe se e só se a matriz é diagonalizável, o operador é diagonalizável. Outro exemplo de diagonalização, peguemos o operador que é xy associa 3x mais y na primeira coordenada, 2x mais 2y na segunda coordenada, e os autovalores são as raízes deste determinante aqui, deste polinômio característico, né, que são 1 e 4. Então temos que o E1 é o espaço gerado pelo vetor 1 menos 2, e o E4 pode ser visto como espaço gerado pelo vetor 1, 1. É fácil de verificar, podem verificar aí em casa. Logo, uma base de autovetores pode ser dada pelo 1 menos 2 e o segundo vetor 1, 1. É uma base de autovetores e a matriz de T em relação a esta base de autovetores é a matriz diagonal com entradas 1 e 4 na diagonal. Denotando a matriz de mudança de base por B igual a 1 menos 2 aqui na primeira coluna, reparem as coordenadas do primeiro vetor da base na primeira coluna, as coordenadas do segundo vetor da base 1, 1 na segunda coluna da matriz. Nós obtemos o quê? Obtemos que a matriz diagonal, que é 1, 4, vai ser igual a B menos 1 vezes a matriz na base canónica vezes B. Ok? Que é igual, então se está dizendo que isto, a matriz 1, 4 na diagonal, vai ter que ser igual a 1, 1 menos 2, 1 inversa, vezes a matriz do meu operador na base canónica, 3, 1, 2, 2, vezes a matriz de mudança de base. Okay? E podem verificar que isto é exatamente correto. Outro exemplo de diagonalização, agora numa matriz em R3, num operador em R3. Então vamos diagonalizar esta matriz. Então, para os autovalores, escrevemos o polinômio característico como determinante da matriz na base canónica menos lambda vezes a respectiva identidade, 3 por 3. Obtemos esta expressão para o determinante, simplificado, né, que simplificado dá isto aqui. E, portanto, nós temos que os autovalores são 1, 2 e 4. Para os autovetores, nós escrevemos as equações para os respectivos núcleos, né? O núcleo do T lambda 1, está aqui, podemos calcular que é o 2 menos 3, 3, é gerado pelo vetor 2 menos 3, 3, é um autoespaço. O autoespaço correspondente ao autovalor lambda 2, que é o autovalor 2, né? vai ser o núcleo desta matriz aqui, ou do operador linear, né, dado por esta matriz, que vai ser um espaço gerado pelo vetor 5 menos 6, 4, e ainda o núcleo correspondente ao autovalor lambda 3, que é o autovalor 5, né, vai ser dada por o núcleo deste operador aqui, que é o espaço gerado por 1, 0, 0, pelo primeiro vetor da base canónica. Temos assim que a base correspondente de autovetores que eu estou interessado é formada pelos vetores V1, V2 e V3 que eu obtive atrás, né? Portanto, o 2 menos 3 menos 3, o 5 menos 6 menos 4 e o 1, 0, 0. Esta é uma base de R3, também é uma base de C3, formada por autovetores de T, e, portanto, a matriz de T em relação a esta base, que eu chamei V, vai ser a matriz diagonal 1, 2, 4. E isto significa mais precisamente que se eu pegar na matriz que eu tinha, que me deram na base canónica, que é esta que está aqui no meio, se eu multiplicar, né, à direita pela matriz de mudança de base dada pelas coordenadas dos autovetores nas respectivas colunas e multiplicar à esquerda pela inversa desta matriz de mudança de coordenadas, né, que eu calculei assim aqui. Então isto aqui vai dar a matriz diagonal 1, 2, 4. Que nós temos que obter. Podem verificar que vai dar exatamente essa matriz diagonal. Finalmente, vamos observar que a partir daqui nós podemos pensar na ideia de formas canónicas. Ou seja, como saber, né, o problema agora é como saber se dois operadores, T1 e T2, são conjugados. Né, ou seja, se existe um operador linear que consegue levar um no outro, né? Transformar um no outro.
Então, isto pode ser resolvido se nós conseguirmos identificar uma forma canónica, padronizada, para conjugar T1 com uma certa forma canónica Q1 e depois o T2 com a sua respectiva forma canónica Q2, de maneira que é fácil ver se as formas canónicas Q1 e Q2 são ou não conjugadas entre si. Okay? Caso Q1 seja conjugada com Q2, como o Q1 é conjugada com o T1 e o Q2 é conjugada com o T2, então teremos que o T1 é conjugada com o T2. Então, dado que a relação de conjugação é uma relação de equivalência, então T1 e T2 são conjugadas se e só se as suas formas canónicas são conjugadas. Tá? Então, esta ideia é a ideia agora de procurar formas canónicas. Né? Então, vamos procurar bons modelos canónicos, explorando a identificação de subespaços invariantes para operadores lineares gerais, não necessariamente diagonalizáveis, via os teoremas da decomposição primária, o teorema de decomposição racional e depois a forma canónica de Jordan. E estas formas canónicas vão nos ajudar a identificar se dois operadores dados são ou não são conjugados entre si, se eles são ou não são o mesmo operador via uma mudança de coordenadas. Se existe ou não uma mudança de coordenadas, ou seja, uma escolha de base que permita identificar um operador com o outro. Se forem o mesmo operador, a menos de escolher uma base adequada. E quando nós vamos fazer isso, escrevendo os operadores da forma canónica e olhando para as formas canónicas, né, e verificar quando é que duas formas canónicas são conjugadas. Tá? No caso particular, dois operadores diagonalizáveis, eles são conjugados com, às matrizes diagonais, os operadores diagonais, com os autovalores da diagonal. Então, o T1 é conjugado com este delta1, a sua diagonal, lambda 1 é ser lambda n, e o T2 vai ser conjugado com uma certa matriz diagonal, lambda 1 chapéu é ser lambda n chapéu, se ambos forem diagonalizáveis. Então, o T1 e o T2 são conjugados entre si, se só se o delta 1 e o delta 2 forem conjugados. Se eu puder, né, dizer que o delta 1 e o delta 2 são identificados a menos de escolher uma base. Mas o delta 1 e o delta 2 são conjugados se só se os autovalores de T1 e de T2 são os mesmos e, se repetidos, devem ser repetidos o mesmo número de vezes. De fato, os espaços invariantes são enviados em espaços invariantes pela conjugação, por uma mudança de base, e se estes forem autoespaços, então os respectivos autovalores têm que ser iguais. Ok? Isto é um exercício simples de verificar. Então vocês conseguem fazer uma operação de mudança de base que leva uma diagonal na outra matriz diagonal, se e só se vocês tiverem os mesmos elementos na diagonal e repetidos a mesma quantidade de vezes. Vamos agora começar a deduzir vários resultados que nos vão permitir construir diversas formas canónicas que nos vão ajudar a entender as conjugações possíveis.